Olá pessoal, hoje nós vamos então começar com mais uma videoaula referente à química orgânica. E então nós faremos a nossa videoaula hoje falando sobre os aldeídos, ok? Esta então é a nossa videoaula de hoje. Vamos então comentar e então aprender a nomenclatura dos aldeídos. Muito bem. Os aldeídos, pessoal, são compostos que apresentam o grupamento carbonila, tá? E esse grupo carbonila, ele se apresenta na extremidade. Então vejamos aqui, ó, nós teremos essa representação então aqui, ó, o R é nada mais que um radical, onde então expressa aqui então um número de carbonos, né? Aqui então. E então na extremidade nós teremos então ligado ao carbono uma carbonila, tá? Teremos então aqui esse formato, ok? Esse formato, a presença da carbonila na extremidade. Então aqui, ó pessoal, essa ligação aqui que eu estou marcando é nada mais que a carbonila, ok? Carbonila. Muito bem. E essa carbonila estará onde? Na extremidade. Ok, então. Então nós temos aqui que é nada mais que uma carbonila o quê? Primária. Sim, primária. Porque aqui, como você pode ver, como esse carbono está na extremidade, o carbono está na extremidade, ele só vai estar ligado a um outro carbono que está aqui. Tá? Então esse carbono é primário. Então nós temos que é uma carbonila primária. Tá ok? Nós temos que os aldeídos, eles possuem algo característico, que é a questão do odor. Tá? Então nós temos que o odor dos aldeídos, que tem baixo peso molecular, é considerado irritante, tá? Muito irritante. Porém, à medida que o número de carbonos aumenta a cadeia carbônica, aumenta a sequência de carbonos, né? Torna-se mais o que? Agradável, certo? Então, se apresentam sob a forma gasosa, tá? Líquida também ou sólida. Sim, tá? E os aldeídos de cadeia pequena são solúveis em água, devido que às ligações de hidrogênio que fazem, ganhando então uma apolaridade conforme a cadeia de carbonos aumenta, certo? Então nós temos que um fato interessante sobre os aldeídos é que as suas moléculas não realizam ligação de hidrogênio entre si, tá ok? Atraindo-se somente o que? Por forças de dipolo permanente, certo? Muito bem. Agora, quais são os exemplos de aldeídos existentes? Muito bem, vamos para o primeiro, o metanal. O metanal, ele é um gás incolor, extremamente irritante para as mucosas, que, quando dissolvido em água, tá, forma uma solução que tem a propriedade de desnaturar as proteínas, o que as torna o quê? Resistentes à ação de bactérias. E permite a conservação de tecidos vivos para estudo em medicina e veterinária e também em processos de embalsamento, ok? Também o metanal ele é usado como desinfetante, tá? E na indústria de plásticos e resinas, né? Confundi aqui. O metanal também ele é usado também, tá, como desinfetante e também na indústria de resinas e plásticos, ok? A solução de formol, tá, possui concentração de no máximo 40% em massa de metanol,
tá? Então nós temos aí uma propriedade, um componente importante que compõe o quê? O formol, tá? 40%, ok? Nós temos também o etanol, ok? É um gás de cheiro forte e solúvel em água, tá? É usado como matéria-prima na indústria de medicamentos, tá? E pesticidas. Sendo também utilizado, sabe aonde? Na fabricação de espelhos. Nós temos que o etanol, pessoal, ele é capaz de reduzir os sais de prata através de reação e os fixa, né, no espelho para a reflexão da imagem. Muito bem. E um outro, né, vocês vão gostar, tá? Que é a vanilina. Vanilina, exatamente. É um aldeído fenólico de coloração branca e odor característico de baunilha. Então a vanilina, ela vai ter então o seu odor característico da baunilha, tá? Nós temos que ela é extraída naturalmente, tá? Da vagem da baunilha, tá? Mas sua forma sintética também é industrialmente usada como um agente aromatizante em alimentos, bebidas e em produtos, o quê? Farmacêuticos, ok? Tá aí então, pessoal, alguns exemplos, tá? Referente à função orgânica aldeído. Muito bem. Vamos então agora entrar na parte da nomenclatura dos aldeídos. É uma nomenclatura muito fácil, muito tranquila de se fazer. Nós temos que a nomenclatura, o nome a ser dado para o composto, né, da função orgânica aldeído, ela é então composta pela presença do prefixo mais infixo mais o sufixo, que nós já estamos acostumados, tá ok? E o seu sufixo será al, A-L, al, ok? Al. Muito bem, o prefixo representa o número de carbonos, né, na cadeia principal, o infixo, o tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo, ele vai indicar o quê? A função orgânica. Não esquecendo, tá? Também a presença da ramificação antes do prefixo, ok? Vamos então aqui agora treinar alguns exemplos, tá? E assim então dar o nome, a nomenclatura desses compostos orgânicos. Letra A. Temos aqui, ó, um composto, tá? Esse daqui então. Vejamos aqui, pessoal. Temos aqui então aqui um aldeído, tá? Um aldeído. Como que eu sei que é um aldeído? Simples. Olha só aqui na extremidade, uma carbonila. Temos uma carbonila na extremidade. Essa carbonila na extremidade já é o indicativo da presença do quê? Do aldeído. Quando eu tenho aqui somente uma carbonila na extremidade, tá? Uma carbonila na extremidade, então é porque eu tenho um aldeído, ok? Vamos lá. Como que funciona aqui? Lembram, pessoal, da ordem de prioridade para então encontrar a extremidade mais próxima da função orgânica? Lembram? Como que funciona a regra? A regra, ela vai então funcionar da seguinte maneira. Primeiro, quem é o primeiro dentro da sequência? A função orgânica. Segundo, insaturação, tá? Terceiro, ramificação, tá?
ramificação. Como a função orgânica sempre estará na extremidade, então, tá? A função orgânica sempre vai estar no carbono número 1, ok? Então, nós temos aqui que a função orgânica, tá? A função orgânica, a carbonila, sempre estará no carbono 1. Então, como regra, né, temos aqui, ó, como regra, a função orgânica é a primeira prioridade. Então, nós temos aqui justamente a função orgânica na extremidade, na ponta. E aí, então, temos que aqui é o carbono número 1. Número 1. Tá ok? Aqui, carbono 1, função orgânica. Então, nós temos aqui que pela direita vai ser o carbono número 1. E aí, então, a sequência temos 1, 2, 3, 4, ok? Temos aqui, então, e a função orgânica está onde? Carbono 1, tá? Então, nós temos aqui, ó, but. Por que but? Por que o prefixo é but? Porque são 4 carbonos. O infixo é an. Por que an? Porque nós temos que as ligações entre carbonos são simples. Se as ligações entre carbonos são simples, então nós temos que o infixo é an. Ah, professor, tem a dupla aqui da carbonila. Mas o infixo, ele olha o tipo de ligação entre os carbonos. Entre os carbonos. O oxigênio não é carbono. Então, nós temos que entre os carbonos, a ligação é simples. Então, an. E por fim, a função orgânica. Carbono 1 al. Ok? Carbono 1 al. Como ele sempre estará na extremidade, esse 1, ele não é obrigatório. Então, nós temos aqui, então, o nome butanal. Porque a função orgânica, aldeído, sempre estará na extremidade. Ok? Vamos, então, para outra? Vamos lá. Letra B. Vejamos aqui, ó, CH3, CH2, CH, temos para cá uma outra estrutura, CH2, CH2 e, por fim, aqui a função orgânica. Olha só aqui então, temos bem aqui, ó, bem aqui, nós temos a função orgânica, ok? Bem aqui temos a função orgânica na extremidade. Agora, qual vai ser a sequência de carbonos? Qual será a sequência? Tá? Para onde que nós vamos considerar como cadeia principal? Nós temos que considerar a cadeia principal o quê? Primeiramente, o que ela tem que ter? Ela tem que ter obrigatoriamente a função orgânica. Obrigatoriamente. Então, como vai começar daqui, tá? Como vai começar daqui, temos então que a função orgânica estará na sequência, tá ok? Estará na cadeia principal. Segundo, a insaturação entre carbonos. A insaturação entre carbonos, sendo dupla e ou tripla. E por fim, tá? Se possível, o maior número de carbonos, a maior sequência. Então, vamos contar reto, primeiramente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reto são 6 carbonos. Vamos ver uma outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 6 carbonos. Podemos ver, então, que tanto faz ir reto como ir nesse outro formato. Vamos, então, pegar reto aqui, ó. Reto. Então, aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que é isso aqui, ó? Isso aqui é a ramificação. Qual é a ramificação aqui, ó, pessoal? Eu vou cobrir aqui, ó. Vou cobrir aqui. Tem quantos carbonos aqui? Não são 2? Não são 2 carbonos? Se são 2 carbonos, prefixo et. Como é uma ramificação, o infixo aqui, ou melhor, sufixo il, tá? Então, nós temos aqui o
etil, tá? Então nós temos que essa ramificação aqui é o etil. E ela está onde? Está no carbono 4, ligado ao carbono 4. Então vamos nomear aqui, primeiramente, a ramificação carbono 4, etil, ok? Depois, 6 carbonos não é X? Então aqui, ó, X. A ligação entre carbonos não é simples? Então, infixo an. E como é um aldeído, al. Lembrando, o aldeído sempre, a função aldeído sempre estará na extremidade, carbono número 1. Então, precisa localizá-lo? Não precisa. Então, não precisa da localização dele, ok? Então, nós temos aqui o 4-etilhexanal, certo? Então, nós temos aqui esta função orgânica. Agora, é possível termos dois aldeídos na mesma estrutura? Sim. Nós temos que vai ser o quê? Um diol, ou melhor, perdão, um dial. Diol seria um álcool, né? 2 álcoois. Dial, 2 aldeídos. Dial, 2 aldeídos. Vejamos então aqui um exemplo. Olha só aqui, pessoal. Vejamos aqui, ó. Temos aqui, ó, nessa extremidade, um aldeído. Aqui a sequência de carbonos, ok? E aqui, tá? Teremos, então, o quê? Outra função orgânica, um outro aldeído. Vejamos, então. Temos um aldeído aqui e temos um aldeído aqui, correto? Nós temos duas carbonilas na extremidade. Um na esquerda e o outro na direita, correto? Muito bem. A cadeia principal vai então compreender o quê? A presença da função orgânica vai ser a reta, né? Apesar que não tem ramificação, ok? Não temos ramificação. Muito bem. Então nós temos aqui essa cadeia, vai ser então a cadeia principal. Agora, onde que começa? E aí? Por onde começa? Carbono 1, função orgânica pela esquerda. Carbono 1, função orgânica pela direita. Por onde começar? Seria um impasse aqui se tivéssemos uma insaturação aqui no meio. Uma insaturação, seria um impasse. Teríamos que então definir. Agora, já que não tem a insaturação e não tem a ramificação, tanto faz pela esquerda como pela direita. Tanto faz. Então, se tivéssemos aqui uma insaturação ou se tivéssemos uma ramificação, teríamos um impasse. Teríamos que decidir, tá? Teríamos que seguir essa regra aqui, ó. Essa regra, tá? Uma vez que aqui empata. Carbono 1, função, carbono 1, função. Iríamos, então, ou para a insaturação ou para a ramificação. Logicamente, em segundo, a insaturação, né? Tendo a insaturação, iríamos então ver, tá? Mas como não tem insaturação e não tem ramificação, tanto faz pela esquerda como pela direita. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a sequência normal da esquerda para a direita? Vamos. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então aqui são 5 carbonos, prefixo de 5 não é pente? Pente, tá? Pente. O tipo de ligação entre os carbonos, só é simples. Então, nós temos que o infixo é an. E como é um aldeído, então o sufixo é al. Mas são quantos aldeídos? São 2. Se são 2 aldeídos, então é dial, ok? Então, nós vamos colocar 2 vezes o aldeído. Então, pentandial. Ok? Pentandial. Agora, nós temos que aqui, esse é o nome a ser construído. Mas só que podemos ver aqui a junção de 2 consoantes, o N e o D, correto?
Para ficar, então, mais de forma bonita, vamos dizer assim, né? De forma que possamos pronunciar de forma correta, é colocado aqui entre o N e o D o O. Então, vai ficar assim, ó, pentanodial. Pentanodial. Ficou melhor, né, a pronúncia, né? Ok? Vamos então fazer agora só mais uma, a última, para então finalizarmos. Vejamos aqui, ó. Nós temos aqui a seguinte estrutura. Olha só. Colocando então aqui o CH3, vamos então colocar uma ligação dupla, tá? Uma ligação dupla. Vamos colocar também aqui, ó, uma ramificação, tá? Para então nós tirarmos as nossas conclusões aqui, ok? Vamos fazer uma estrutura mais complexa e assim fornecer o nome dela, ok? Vamos lá. Então aqui, ó. Aqui está a estrutura, pessoal. Vamos ver aqui então, primeiramente, a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que então tem que ter por obrigação o quê? A função orgânica, em segundo, a insaturação e em terceiro, se possível, a maior sequência de carbonos. Como a função orgânica está aqui, ó, na extremidade, porque nós temos aqui a carbonila no carbono primário, tá? Então nós temos aqui a presença da função orgânica. Agora, qual vai ser a sequência? Qual vai ser a cadeia principal? Vejamos. Então tem que ter a insaturação. Então, logicamente, não posso vir para cá e não posso vir para cá. Por quê? Estou excluindo a ligação dupla. Então, a cadeia principal tem que vir até aqui, tá? E depois, vejamos a sequência. Então, vamos pegar reto primeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegou a dupla? Pegou a função? Pegou. Beleza. 8. Agora vamos ver uma outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. E aí? Pegou a função orgânica? Pegou a insaturação? Pegou. Vamos ver uma outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegou a função orgânica? Pegou a insaturação? Pegou. Agora, quero dizer o seguinte. Não pode ser nessa sequência e não pode ser nessa sequência. Por quê? Porque se você pegar aqui, ó, reto, você vai ter que isso aqui é uma ramificação, uma ramificação, isso. Agora, se você pegar aqui assim, ó, descendo, ó, assim, assim e assim, isso aqui se torna ramificação e isso aqui se torna ramificação, duas ramificações. Do mesmo jeito, se você fizer isso aqui, ó, isso desce e para cá. Isso aqui fica sendo a ramificação e isso aqui também. Ou seja, duas. Nós temos que escolher aqui a cadeia principal, onde então possamos ter o menor número de ramificações. O menor número de ramificações. Então nós temos que a cadeia principal vai ser obrigatoriamente essa aqui, ó. Essa aqui, a cadeia principal. O resto é o quê? Ramificação. Então aqui, ó, ramificação, ramificação e ramificação. Que ramificação é essa aqui? É o metil, tá? É o metil. Essa aqui é o etil, tá? E aqui, olha só aqui, pessoal, que ramificação é essa? Tá vendo aqui? O carbono que está ligado à cadeia principal é esse aqui, não é? Então, esse carbono está ligado à cadeia principal, ok? E esse carbono, ele é o quê? Primário, secundário ou terciário? Ele é secundário. Por que secundário? Porque está ligado a 1 a 2 carbonos. Secundário. E são 3 carbonos, não são? Não são 3? Então, o quê? Sec-propil ou isopropil, ok? Vamos colocar aqui, então, isopropil. Isopropil. Ok? Vamos então dar o nome aqui? Vamos? Muito bem. Ah, Glauber, esquecendo uma coisa. Né? Esquecendo uma coisa, pessoal. A sequência.
tá? A sequência. Começa de onde? Da regra. Primeira regra. Primeiro na ordem. Função orgânica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Nós temos aqui, ó, no carbono 4, o metil, no carbono 3, o etil e no carbono 6, o isopropil. Ok? Então vamos colocar aqui o nome. Em ordem alfabética, quem vem primeiro? O etil. Então nós temos aqui, ó, 3-etil. Depois, quem é que vem na ordem alfabética? Hein? O isopropil. Então nós temos aqui, ó, 6-isopropil. Depois, por último, temos aqui o 4-metil. Ok? Agora a cadeia principal. 8 carbonos. Temos aqui então oct. Oct. Tá? Temos uma ligação dupla? Temos. Aqui, ó, carbono 5. Sempre olha o carbono que está antes da insaturação. E o carbono que está antes da dupla é o 5. Então, nós temos aqui, ó, 5, que? Em. Tá? E, por fim, só tem um aldeído. Então, al. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui o nome dado a esse composto orgânico aqui, então. Ok? 3-etil, 6-isopropil, 4-metil, oct, 5-en-al. Ok? Tá aí, então, tá? A função orgânica aldeído. Caso tenham tido aí alguma dúvida, assistam novamente, tá? A videoaula. Caso continue, então, a dúvida, mande aí um comentário, uma pergunta, que, então, quando possível, eu estarei respondendo para vocês. Ok, pessoal? Dá um like aí, tá? No vídeo, tá? E aí, um imenso abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.